Oi, pessoal, aqui é a professora Lisley Alves. Vamos continuar, então, com o nosso estudo sobre o sistema urinário. Agora, falando do ator principal, né, dos rins. Os rins são órgãos pares, tá? Nós temos 2 rins, geralmente, que podem ter variações anatômicas. Uma pessoa pode ter um rim só, pode ter 3, mas geralmente o mais normal é termos 2 rins. Então, é um órgão par. Ele está situado na cavidade abdominal, tá? Então, nessa imagem aqui, nós estamos vendo, olha, aqui o diafragma. Então, nós estamos vendo aqui a cavidade abdominal, ele está lá na cavidade abdominal, certo? Aqui, posterior a esses grandes vasos, nós temos a coluna vertebral, que é uma estrutura mediana. Então, a gente fala que os rins estão localizados lateralmente à coluna vertebral, certo? Lá, uma outra referência anatômica que a gente pode utilizar para os rins é falar que eles são retro, ou seja, que está atrás, certo? Peritoneal. Lá no abdômen, nós temos membranas serosas, né, uma membrana serosa, na verdade, chamada de peritônio, que vai recobrir toda a parede do abdômen e as vísceras. Se você ainda não sabe o que é peritônio, procura aí no canal que vai ter um vídeo só sobre peritônio, é super interessante. E os rins, eles vão estar atrás do peritônio. Então, eles são denominados órgãos retroperitoneais. Nessa imagem aqui, a gente vê até uma parte do peritônio cortado aqui, ó. Se a gente estendesse ele para cima, ele ia estar aqui cobrindo o rim ia estar por trás do peritônio, tá? Uma outra característica do rim, se a gente passar aqui, olha, uma reta, né, entre os 2 rins, a gente percebe que o rim direito, aqui, ó, o rim direito, ele é levemente mais baixo que o esquerdo. Você consegue pensar um porquê? Pensa aí. Tic-tac, 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 tic-tac. Pensou? Se você falou fígado, acertou em cheio, parabéns. Nós temos aqui, olha, um órgão bem grande e bem volumoso, chamado de fígado, que fica aqui no quadrante superior direito. Tá? Então, esse fígado, pelo seu volume, ele faz com que o rim direito seja levemente mais baixo que o rim esquerdo, certo? Fora isso, os rins não estão sozinhos, né, no abdômen, eles são retroperitoneais. Porém, lá no abdômen, a gente não tem um super espaço para as vísceras não ficam cada uma num canto. Muito pelo contrário, pensa no metrô 6 horas da tarde, todo mundo junto ali. Há mais ou menos isso que acontece com as vísceras no abdômen, tá? Então, aqui, olha, a gente vai ter, entre as vísceras, uma relação muito próxima, tá? Então, os rins, por exemplo, o rim direito vai ter relação, além do fígado aqui em cima, ó, com o duodeno, com a flexura direita. O rim esquerdo vai ter aqui relação com a flexura esquerda, né, do intestino grosso, certo? Então, a gente tem várias relações aí, os órgãos são todos muito próximos, certo? Uma outra característica interessante dos rins é que eles estão, ó, paralelos à coluna vertebral e eles estão muito próximos aqui da região lombar. Então, não é incomum a gente ter paciente que refere dor lombar quando tem algum problema renal, tá? Então, exatamente por essa proximidade dos rins com a região lombar, certo? Continuando aí no nosso estudo da anatomia externa do rim, vamos falar um pouquinho dos elementos que a gente pode identificar anatomicamente aí, tá? Primeiro elemento. Quando você olha para o rim, você já consegue ver uma parte na frente, né, ó, bem ampla aqui, olha, que a gente chama de face. Uma face que está na frente, então, o elemento que está na frente eu chamo de anterior. Então, o nome dessa face aqui vai ser face anterior, certo? Se eu tenho uma face chamada de face anterior, logo eu penso que eu vou ter uma face chamada de face posterior, certo? Exatamente. Então, lá na parte de trás, a gente vai ter uma face posterior. Elas são diferentes? Sim. Não só do ponto de vista de localização, né, quando o rim está, né, em loco, mas também eu consigo localizá-las mesmo que o rim esteja fora do corpo humano. A face anterior, ela é mais abaulada, a face posterior, ela é mais achatada, certo? Tudo bem? Então, são as faces anterior e posterior. Fora as faces, anterior e posterior, nós vamos ter as duas extremidades aqui, ó, do rim, uma em cima, outra embaixo.
Lembra lá na geografia, na Terra? A gente tinha lá uma parte em cima e uma parte embaixo, as duas extremidades, que a gente chamava de polo superior e polo inferior. Na anatomia, a gente opa, ó, já dei um spoiler. Polo norte e polo sul, certo? Na geografia. Na anatomia, a gente não usa norte e sul. Na anatomia, a gente usa superior e inferior. Tem um spoiler. Então, aqui, olha, nós vamos ter dois polos. Um polo superior e um polo inferior, certo? Então, até agora, no rim, nós vimos face anterior, lá atrás, face posterior, e nós temos aqui dois polos, superior e inferior. Tudo bem? Agora, fora as faces e o polo, nós vamos ter aqui, quando na anatomia a gente tem um encontro de faces, a gente viu isso lá no coração, a gente viu isso lá no sistema respiratório, no pulmão. Quando a gente tem um encontro de faces, geralmente a gente forma margens, tá? Então aqui, ó, a face anterior, quando ela encontra com a face posterior, aqui nessa região mais lateral, eu vou ter uma margem, que eu vou chamar de margem lateral, tá? Ó, margem lateral, certo? E nessa outra parte aqui, ó, mais medial, eu também vou ter uma outra margem medial. A margem lateral, ela é aqui, ó, ela é mais convexa, tá? Totalmente fechada. A face medial, ela é mais côncava e ela vai ter uma abertura que nós vamos ver já nos próximos slides. Tudo bem? Eu vou mostrar numa outra imagem que dá pra gente ver melhor essa abertura, certo? Então, vamos aqui, ó. No próximo slide, nós vamos ver, já que tá aqui, deixa eu mostrar esse elemento para vocês. Então, aqui, ó, essa pinça, ela não tá tracionando um pedacinho aqui, né, como se fosse uma pelinha, né, do rim. Essa pelinha chama-se cápsula fibrosa, tá? Cápsula fibrosa, tá? Ela envolve todo o rim, tudo bem? E aí, então aqui, ó, polo superior, polo inferior, margem lateral, certo? E na margem medial, nós vamos ter essa abertura aqui, ó, por onde entram e saem estruturas, certo? Onde entram e saem estruturas do rim. Essa abertura nós vamos chamar de hilo renal, tá? Ó, hilo renal. É a abertura, certo? Agora, o conjunto de elementos que entram ou saem, né, que passam por essa abertura, a gente vai chamar de pedículo. Pedículo renal, certo? Então, lembra lá antigamente que tinha aquelas fechaduras que a gente gostava de espiar lá? Né? Denuncia a minha idade, que coisa. Então, aqui, ó, essa fechadura, o contorno da fechadura, a gente chama de hilo. E o que entra e sai dela, lembra aquela chave lá, ó? Nossa, praticamente uma artista, hein? A chave, né, ou seja, o conjunto de estruturas que entram e saem, a gente chama de pedículo, certo? Aqui no caso do rim, o que vai entrar? A artéria renal, por exemplo, né? Entra aí sistema nervoso, né? Algumas terminações nervosas, tal. E o que vão sair? Aqui, por acaso, ó, veia renal, vai sair aqui vias urinárias, certo? Então, o conjunto todo vai ter vasos linfáticos, todo o conjunto de estruturas que entram ou saem do rim vão entrar ou sair por uma abertura, certo? Uma portinha, chamada de hilo renal. E esse conjunto todo a gente vai chamar de pedículo renal, certo? Quando a gente olha nessa outra imagem aqui, olha, a gente consegue perceber que o rim, ele vai ter aqui, ó, aqui a gente tem o rim, certo? A gente está olhando aqui num corte transversal, certo? Então, a gente tem aqui, ó, coluna vertebral, olha aqui, ó, vértebra, medula aqui, certo? Espinal. A gente tem músculos aqui, ó, certo? A gente vai ter aqui, ó, o rim. Aqui, algumas estruturas que entram e saem do rim. E percebe que entre o rim e essas estruturas que entram e saem, a gente tem um espacinho preenchido por gordura. Esse espaço a gente chama de seio renal, tá? Seio renal. Seio, em anatomia, é
um espaço, tá? E é um espaço no rim, a gente vai ver melhor numa outra imagem na próxima aula, é um espaço no rim que vai ser, nesse caso, preenchido por tecido adiposo, por gordurinha, certo? Tudo bem? Então, para nós recordarmos aqui, nós vimos o rim todo por fora, vimos lá as faces, os polos, vimos as margens, hilo, pedículo, tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos agora começar a estudar a anatomia interna do rim, tá certo? Então, espero você na próxima aula. Até daqui a pouco!